Fala, meus amigos, boa tarde a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 31 de maio de 2020, domingo, Rio de Janeiro, capital, e agora são 17 horas, ou 5 da tarde. Bom, este é o quadro Desmascarando Mentiras. Hoje eu quero falar sobre o Papa que proibiu a vacinação. Na verdade não proibiu coisa nenhuma. E lembrando uma coisa, gente, todos nós podemos errar, mas cuidado, tá bom? Se eu já postei isso, não lembro. Se eu postei, lógico que eu devo ter apagado. Porque quando eu vejo que eu errei, tá? Eu conserto. Agora uma coisa que eu quero dizer para vocês, gente. Cuidado com postagem de Facebook, gente. Cuidado com postagem de Facebook. É muito fácil você colocar o desenho ou a foto de qualquer pessoa ali e atribuir frases a alguém. Você quer ver uma coisa? Eu vou colocar uma aqui, ó. Vejam aí. Viram? Eu coloquei minha foto e coloquei a Terra é quadrada. Eu já falei isso? Claro que não. Claro que aquilo ali que eu coloquei é zoeira. Só para vocês verem que é fácil você atribuir a alguma pessoa algo que ela não disse. Algo que ela não disse. Eu até coloquei uma data ali. De sacanagem, entendeu? Vocês viram ali que eu coloquei 31 de fevereiro, porque essa data não existe, né? Então o que acontece, gente? Vamos tomar cuidado, gente, com postagens de Facebook. Vamos checar as fontes, tá? Tem gente que também coloca Marco Feliciano como se tivesse a mãe dele tivesse falado que não ia abortar, que os médicos sugeriram, e na verdade quem falou isso não foi ele, foi aquele cantor, o André Bocelli, que os médicos sugeriram para que a mãe dele abortasse. E ele mesmo conta, o próprio cantor. O Marco Feliciano contou outra coisa. Agora, lembrando uma coisa aqui, gente. Há muitas atrocidades cometidas por papas durante a história. É como eu sempre falo. Nós temos que combater o erro com a verdade, jamais com outro erro. Certo? Então, vamos tomar cuidado, gente. Sim, a Igreja Católica ela se posicionou muitas vezes ela teve uma posição anticientífica algumas vezes, muitas vezes. Tanto é que Giordano Bruno é um exemplo disso. Foi morto, foi levado à fogueira. O Galileu Galilei, se ele não se retratasse, ele seria morto também pela Inquisição. A Igreja Católica, todas as vezes que, antes agora, dos tempos atuais, lógico, né? Mas muitas vezes quando um cientista fazia uma afirmação, chegava por meio científico e mostrava que as ditas verdades da Bíblia não se adequavam, melhor, não se coadunavam com a realidade, com a ciência, o que acontecia? Ele tinha que se retratar, porque senão era morto, certo? Mas uma coisa, isso aqui que atribuem esse tal Papa Leão XII aqui, que ele teria falado contra a vacina, isso aqui não aconteceu, gente. Sabe onde tirar isso aqui? Da cabeça de alguma pessoa que não tem o que fazer e saiu jogando. O pior não é quem passa, o pior é quem inventa e depois não se retrata, tá? Então, gente, se você compartilhou isso, por favor, parem, tá bom? Vamos combater o erro com a verdade, jamais com outro erro. Então vamos lá, gente, ó. Lorota da semana. Isso aqui essa matéria aqui, ela, se eu não me engano, acho que é de 2011, só que eu imprimi agora em 2020, tá? Mas não importa. Procurei também, não achei o que o tal Papa tinha dito, que as pessoas atribuem, melhor dizendo. Não disse nada, mas vamos lá. Lorota da semana, o Papa que proibiu a vacinação. Papa Leão XII, até hoje, paga pelo que, ao que tudo indica, ele nunca disse. Olha só, ao que tudo indica, ele nunca disse. Ontem estava lendo o blog de uma amiga, quando encontrei uma acusação que soou, no mínimo, curiosa. Em 1829, pouco antes da sua morte, o Papa Leão XII teria proibido os católicos de tomar a vacina contra a varíola, descoberta havia algumas décadas. O pontífice teria se expressado com os seguintes termos: quem quer que recorra à vacina deixa de ser filho de Deus. A varíola é um juízo de Deus. A vacina é um desafio lançado ao céu. Para começar, já sou esquisito. Qualquer pessoa familiar com o evangelho sabe que tentaria muito mais a Deus quem recusasse a vacina, confiando cegamente
em um sem problema, Deus vai me curar, proteger, do que alguém que buscasse imunização. Mas temos fatores bem mais concretos para duvidar dessa história. Essa palavra aqui, qualquer pessoa familiar com o evangelho, isso aqui é palavras da pessoa que escreveu aqui, tá? Do Márcio Antônio de Campos. Olha só. Humphrey Clark, no blog Goldblätter, compila algumas fontes com acusações semelhantes, trazendo maior ou menor riqueza de detalhes. Pois é, essa nem o Ronald Numbers tinha visto. Pelo jeito, já que poderia muito bem ter entrado no Galileu Goes to Jail, ou entrou e não estou lembrado. A vantagem nesse caso é que estamos falando de um Papa do século XIX. Assim, seria muito mais fácil achar a fonte primária, o pronunciamento ou a encíclica papal que tem essas palavras, sem falar de historiadores da época. Em 2008, Yves-Marie Berset e Jean-Claude Otene, respectivamente da Sorbonne e da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, publicaram o paper, está aqui o nome em francês, depois vocês leiam, vou deixar a matéria na descrição, tá bom? Aí vocês leiam. Não leio francês, mas claro que oferece um resuminho. A vacinação contra a varíola tinha sido introduzida nos Estados Unidos poucos anos depois de sua descoberta. Pio VII, Papa de 1800 a 1823, foi um dos incentivadores da prática. Bem antes disso, Bento XIV, de 1740 a 1758, já havia introduzido em Roma o método da variolação para tentar combater a doença. Leão XII se tornou Papa em 1823 e Berset e Otene não acharam nenhum indício de que a prática da vacinação houvesse mudado em seu pontificado. Estão vendo aí, né, gente? Já tinha o incentivo da prática da vacina e não encontraram nada que provasse que a vacina fosse proibida no pontificado desse Papa aqui. Mas vamos continuar aqui. Pelo contrário, eles citam relatos de médicos que visitaram a Itália e elogiaram a política sanitária dos estados pontifícios. De fato, nenhum historiador da época diz que Leão XII tivesse condenado a vacinação. Não encontraram, gente. Nenhum historiador disse. Isso é invenção da cabeça de gente que não tem o que fazer. Deve ser aquela fonte japonesa, né? Tirei do cu. Deve ser isso, né? Edward Jenner, vacinando uma criança, novidade no combate à varíola, foi acolhida prontamente nos estados pontifícios. Mas ainda temos o recurso à fonte original. Em 1986, o jesuíta Donald Keefe resolveu buscar a origem das acusações contra Leão XII. Keefe soube que um professor havia citado a condenação em uma palestra e entrou em contato com ele, pedindo a referência. É assim que a gente faz, gente. Pede referência. Como resposta, recebeu um texto escrito por outro jesuíta norte-americano, Richard McCormick, desta vez em 1984. Este trabalho, por sua vez, citava um artigo de Louis Janssens, professor da Universidade de Louvain, na Bélgica, em 1980. Este texto usava como fonte para a história de Leão XII um artigo escrito em francês por mais um jesuíta, em 1968. E as citações paravam ali. Keefe então procurou o autor do texto de 1968 para pedir mais referências. O padre Abel Genieri mostrou a Keefe um outro texto seu, também de 1968, que citava uma obra de 1966, escrita por Pierre Simon. E mais uma vez Keefe chegou ao beco sem saída. Ninguém tinha a fonte original da declaração de Leão XII. O jesuíta escreveu sua busca no artigo Tracking the Footnotes, páginas 6 e 7 do PDF. Keefe escreveu em 1966, Berset e 2008. Como eu disse, não falam francês, mas é perceptível que os dois médicos mencionaram o trabalho de Keefe e conseguiram continuá-lo. Pelo que entendi, eles descobriram a fonte do livro de 1966, uma palestra de 1964, feita por um maçom. E dali também não conseguem mais retroceder. Clark diz que a referência mais antiga que ele encontrou era uma obra de 1880, escrita por G.S. Godkin. A amiga que citei lá no começo,
usou como fonte um livro chamado Autoridade da Verdade, Momentos Obscuros do Magistério Eclesiástico de José Inácio Gonçalves Faús. Dele só sei que é jesuíta e parece admirador dos teólogos da libertação, mas uma coisa salta bem aos olhos quando analisamos essa rede de citações. A maior parte delas tem em comum a época dos anos 60 do século passado. E se olharmos o paper de Keefe, veremos que muitos artigos que mencionam a tal proibição, mesmo os mais recentes, têm como tema o controle de natalidade. Não é coincidência, em 1968, Paulo VI publicou a encíclica Humanae Vitae, sobre a contracepção. O assunto vinha sendo debatido dentro da igreja por anos. A conclusão a que eu chego é que os promotores da lenda sobre Leão XII estavam querendo, na verdade, acertar outro Papa, Papa Paulo VI. Seria algo como, vejam só, se Leão XII estava enganado sobre a vacina, por que Leão VI não estaria enganado também sobre a contracepção? Claro, o argumento cola para quem acredita na lorota sobre a proibição da vacina, mas até onde sabemos, a história envolvendo Leão XII não passa disso mesmo, lorota. Viram aí, gente? Desculpa assim, algumas falhas na hora da leitura, porque tem nomes aqui estrangeiros que eu não sei ler essa porra, então eu falo do jeito que eu leio aqui, ou algumas coisas que tem como referência. Mas o interessante é, fomos buscando as fontes, quem citou, mas não pegaram a fonte original de alguém, de algum historiador da época, ou ele escrevendo sobre tal proibição. E ninguém encontrou tal proibição no tempo que ele exerceu o papado. Então, gente, vamos parar de repetir o que a gente vê. Claro, você pode colocar uma foto da pessoa e uma frase atribuindo e aquilo ser verdade. Claro, pode acontecer isso, lógico. Às vezes eu faço isso, por exemplo, eu coloquei aquela frase do Isaac Asimov que eu gosto muito. Ele falou, eu pego a foto dele e coloco aquela frase, tem provas que ele falou ali, entendeu? Aquela frase também do Luiz Fernando Veríssimo, que o Brasil se tornou um manicômio controlado pelos pacientes. Ele falou isso em uma entrevista, tem o site aí mostrando. Então, gente, quando você pegar uma foto e tiver uma frase atribuindo a tal pessoa, principalmente se a frase for polêmica, vá buscar a origem, não sai compartilhando sem ter certeza. Agora, se você tem certeza, beleza, mas cuidado, tá? Ao que tudo indica, esse Papa aqui nunca falou isso, tá? Nunca falou isso. Então, meus amigos livres pensadores, nós trabalhamos com a verdade, não com a canalice. Cuidado quando vocês forem citar o que o Papa disse ou não disse, baseado apenas em postagens de Facebook. É a primeira vez que eu vi isso, sabe onde foi? Foi em Facebook. Facebook não é referência para ninguém. São poucos ali que pensam e que vão checar. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não. Eu sou a pessoa que gosta de checar, que eu costumo checar o que eu vejo. Às vezes que eu confiei, mesmo em pessoas que eram idôneas, uma vez eu passei um troço e era mentiroso. Eu fui, apaguei e falei, ó, que estava errado, me enganei e tal. Tá? Porque eu tenho o quê? Caráter. Eu sou um ser humano, também erro. Agora, quando eu sei que eu errei, eu reparo. Estou diferente desses caras que inventam e deixam a mentira seguir. Tá bom? Então, meus amigos, grande abraço a todos. Até a próxima. E menos aos propagadores, ou melhor, aos que inventam mentiras. Aqueles que propagaram sem querer e consertaram, beleza. Tá? Essa é a atitude de gente. Consertar o erro. Agora, para aqueles que vivem da mentira, não quero saber desses não. Aos demais, sim, um grande abraço. Estamos juntos pela propagação do conhecimento, em defesa da honestidade e sucesso a todos. Tchau, tchau. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, e mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.